Fábio, bom, temos muitas coisas aqui, né? Muitos pontos importantes para a gente conversar. O Cabral estava até falando um pouco aqui anteriormente sobre essa preocupação em relação a essa, né, aumento aí da dívida dos Estados Unidos. Mas antes de chegar neste assunto, queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a esses últimos dados da economia americana. A gente teve o CPI ontem, a gente teve o PPI hoje. Queria entender um pouco da sua leitura em relação a estes números. Alguns especialistas aqui já acreditando, inclusive, né, que o Federal Reserve vai conseguir fazer o pouso suave ali, sem precisar ter que forçar um pouco mais a mão em relação à subida de juros, mas eu queria entender a sua leitura sobre esses últimos indicadores. Olha, Paula, eu acho engraçado, né, os comentários das pessoas. Eu fui praticamente criado pela minha avó materna. E eu sempre aprendi que a gente tem que sempre escutar os mais velhos. E na mesma semana que alguns economistas estão aí mais otimistas, a gente teve no final de semana dois senhores, o tal do Warren Buffett e do Charles Munger, falando sobre o cenário atual e sobre a empresa deles. E antes de ontem, ou ontem, se eu não me engano, o Stanley Druckenmiller falando para um grupo de investidores a visão dele, de tudo que eles estão vendo e achando. E vai totalmente contra o que os economistas aí estão falando do Fed, do pouso suave. Muito pelo contrário. Os dados, eles estão vindo exatamente de acordo com aquilo que o Fed está falando há meses. A inflação, ela vai se manter persistentemente alta, apesar de estar caindo. Eu tenho que subir juros e eu continuo vendo um mercado de trabalho que está ignorando os sinais de uma atividade mais leve. O que a gente tem? Inflação realmente está cedendo, só que ela está cedendo ainda a 5, a meta é 2, ou seja, nós temos aí um bom caminho para cair, para ela poder chegar na meta, e as expectativas futuras também se manterem na meta. Como que eu consigo isso? 5,25 de juros e finalmente as pessoas começando a entender que não dá para cortar esse ano. Só que a curva não diz isso. Esse que é o grande problema que está acontecendo hoje. A gente tem economia te dando sinais, grandes investidores que já viveram de tudo te dando sinais e um mercado falando outra língua. Inclusive, até o Cabral pode me ajudar nessa, o próprio mercado de renda fixa não está conversando com o mercado de renda variável aqui nos Estados Unidos. Muito por causa desse problema também da dívida que a gente vai enfrentar agora esse mês.